E porque eles não se importaram em conhecer a Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, versículo 28. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Revolução da Graça. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos revolucionar. Muito bem. Quando uma pessoa abandona Deus, ou melhor, rejeita a palavra de Deus, não se preocupa em conhecer a Deus, é exatamente isso que acontece. Paulo diz que Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem coisas que não convêm. O que acontece? De onde é que vem essa mente reprovada? É a mente maligna que o ser humano tem. É a mente maligna que todo mundo tem. Então, porque as pessoas não estão a se preocupar em conhecer a Deus, o que é que Deus faz? Deixa que as pessoas pratiquem as coisas que estão na sua mente, coisas que imaginam em sua mente. Agora eu quero que você imagine comigo, pense um pouco comigo. Você está a conduzir e de repente alguém chega e te faz uma ultrapassagem de qualquer maneira. Qual é o pensamento que lhe vem na mente? Imagina se aquele pensamento se aplicasse. Quando você está a discutir com alguém, qual é o pensamento que lhe vem na mente? Imagina se aquele pensamento se aplicasse. Mas é exatamente isso que aqui aconteceu. Por isso Paulo depois começa a detalhar coisa por coisas que aconteceu com aquela gente. Ele diz que as pessoas começaram a se tornar injustos. O que significa ser injusto? É negar a Deus o que lhe é de direito e aos homens também o que lhe é de direito. Quando um homem adultera, está a ser injusto com a sua esposa. Quando uma mulher adultera, está a ser injusto com seu marido. Então, mas isso só acontece quando a pessoa ignora a Deus na sua vida, quando a pessoa abandona Deus na sua vida. É exatamente esse tipo de coisa, é exatamente esse tipo de situação que acontece. Então Paulo ele diz que as pessoas não se preocuparam em conhecer a Deus, as pessoas abandonaram a Deus, ignoraram a palavra de Deus e começaram a praticar todas as coisas que eles tinham em mente: adultério, mentira, feitiçaria, murmurações, por aí, enfim. Então é exatamente o mesmo que está a acontecer nos dias de hoje. As pessoas não estão a se preocupar em conhecer a Deus, não estão a se preocupar em conhecer a palavra de Deus, não estão preocupados em conhecer o propósito de Deus com a sua vida. Por isso acabam fazendo coisas que até elas mesmas acabam sentindo nojo do que elas fazem. Mas por que fazem isso? É simples, a resposta está aqui. Eles não se preocupam em conhecer a Deus. O que significa conhecer a Deus? É saber o que é que Deus quer que você faça, é saber onde Deus quer que você vá, é saber o que é que Deus quer que você faça. Mas muitos não se preocupam com isso. Exemplo: quando a pessoa está a passar por uma crise no seu casamento, ao invés de procurar saber de Deus o que ele tem que fazer, ao invés de querer saber o que é que Deus quer para ele, para aquele casamento, a pessoa prefere ignorar completamente a Deus. O que é que faz? Corre para o adultério, corre para as traições, corre para as mentiras, inventa mil histórias e sempre vai se justificar com coisas que não fazem sentido. Mas a verdade é, a pessoa ignorou o conhecimento de Deus. Quantas coisas, por exemplo, você mesmo já fez porque você abandonou a Deus? Quantas vezes você errou e aquele erro foi fruto de você ter ignorado a palavra de Deus? Quando você ignora a palavra de Deus que diz: marido, ama as suas esposas, quando você ignora essa palavra, o que você vai fazer? Vai maltratar a sua esposa ou vai adulterar. O que acontece quando você ignora a palavra de Deus que diz: mulheres, sejam submissos aos vossos maridos? O que acontece? Você está sempre se exaltando perante o seu marido. Mas por quê? Porque você está a ignorar a palavra de Deus na sua vida. Então é necessário que você conheça a palavra de Deus, é necessário que você conheça a vontade de Deus na sua vida, para que você não se entregue a esses caminhos, para que você não se entregue a essa mentalidade reprovada, para que você não pratique coisas que não convêm.
Então essa é a situação de uma pessoa que não se preocupa em conhecer a Deus. Está sempre fazendo coisas que não convém. Está sempre fazendo coisas que até ela sente nojo, sente vergonha de estar a praticar aquele tipo de coisas. Qual é o meu conselho para você? Antes de agir, se preocupe em conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Antes de aceitar uma proposta, procure saber o propósito de Deus. Antes de você tomar qualquer atitude, procure em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida naquela situação. Mas quando você não se preocupa em conhecer a Deus, você só fica se preocupando em querer saber onde é que está escrito que isso é errado. Quando você não se preocupa em conhecer a Deus, a sua preocupação é querer saber onde é que está escrito que isso é pecado, onde é que está escrito aquilo que é errado, onde é que está escrito que isso não posso fazer, onde é que está escrito que quem faz esse tipo de coisa vai para o inferno. Mas o problema é se vai para o inferno ou vai ser salvo. O problema é, será que Deus aprova o que você faz ou não? E isso não precisa de alguém te dizer, não precisa da Bíblia para te dizer, você mesmo já sabe. Porque dentro de você Deus colocou algo, consciência. Dentro, no seu interior, Deus colocou a ciência do bem e mal. E você sabe o que é que Deus aprova e o que é que Deus reprova. E às vezes você procura saber onde é que está escrito, mas você pratica essas coisas no oculto. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos nos preocupar em conhecer a Deus. Vamos nos preocupar em conhecer o propósito de Deus para nossas vidas. Vamos nos preocupar em conhecer, em saber o que é que Deus quer que nós façamos. Se preocupe em conhecer o propósito de Deus na sua vida. Consulte sempre a Deus antes de tomar qualquer decisão. Consulte sempre a Deus antes de aceitar qualquer proposta. Procure saber se essa proposta vai de encontro com o propósito de Deus para a sua vida ou não. E se esse propósito, e se essa proposta é contra o propósito de Deus na sua vida, é melhor não aceitar esse tipo de coisas. Nós devemos nos preocupar em ouvir a palavra de Deus antes de ouvir a palavra do homem. Devemos nos preocupar em ouvir a palavra de Deus antes de ouvir a nossa mente. Quando você se preocupa em ouvir o que Deus fala, quando você se preocupa em conhecer o propósito de Deus, então você não vai se perder, porque você vai estar sempre caminhando em direção ao propósito de Deus. Mas quando você é uma pessoa que só está preocupado em ouvir as pessoas, está preocupado em acompanhar a moda, está preocupado em acompanhar o mundo, você vai se distanciando de Deus, vai acabar praticando coisas que não convinha a você praticar. Mas como é que isso foi me acontecer? É simples, você ignorou Deus na sua vida. Se nós formos a olhar na história de Israel, sempre que eles abandonaram a Deus, eles foram terminar como escravo. Sempre que eles abandonaram Deus, eles foram terminar como escravos. Por quê? Porque Deus estava lá para lhes dar a direção. Mas quando eles se perderam, quando eles disseram que Deus, você não pode ser mais o nosso guia, eles acabaram sempre se perdendo. Se você for olhar para a história de Israel, você vai perceber, e muitas das vezes, isso acontecendo. Por que que Israel foi escravo da Babilônia? É simples, é porque Israel não se preocupou em conhecer a Deus. Então se preocupe em conhecer a Deus, se preocupe em conhecer a palavra de Deus para a sua vida.